Na realidade, isso coloca às claras o objetivo do Bolsonaro. O seu objetivo, que a gente assiste todos os dias, que é sempre antidemocrático, é sempre para imposição de um governo ditatorial, onde existe, na visão dele, um poder soberano, supremo, que é o dele, que é o executivo, é a presidência da República. Os outros são subalternos. Essa é a visão bolsonarista. E com essa visão, ele vai colocando os pés pelas mãos e vai atacando a Constituição. Como você bem lembrou, o objetivo dele, evidentemente, é botar uma pá de cal nessa decisão do Supremo. Só que, para isso, ele usa o quê? Um decreto que está na competência da presidência da República, mas é um decreto outorgado com competência para caso de indulgência, de clemência. Por exemplo, no indulto, que é um benefício coletivo, e não é esse o caso, o que se quer? Se quer, mediante condições, tempo de cumprimento da pena, ela se tem a extinção. Na graça do Bolsonaro, que é para a pessoa certa e determinada, o que ele objetiva, na realidade, não é nenhuma indulgência, não é nenhuma clemência, é simplesmente entrar num jogo de braço de ferro com o judiciário, tentar desmoralizar e desacreditar o judiciário, de modo a que ele possa, um dia, ele, Bolsonaro, fechar efetivamente o judiciário. E aí eu lembraria que o filho do Bolsonaro, que é um ventríloco do pai, atenção, um ventríloco do pai, já disse que com um cabo e um sargento ele fecha o Supremo. Muito bem lembrado, Dr. Walter. E falando no Congresso, né, a Rede protocolou uma ação no STF, no Supremo, o PSOL, um decreto legislativo na Câmara, o senador Fabiano Contarato, mais um da oposição também. Essas medidas podem, de fato, barrar a medida do presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Aliás, esse é o caminho legal, é o caminho democrático. Não é a força bruta que se vê pelo Bolsonaro, né? Um uso de um decreto absolutamente nulo para dar uma aparência, um decreto inconstitucional. O caminho é o recurso ao judiciário, essa ação de descumprimento de preceito constitucional. Por quê? Porque o que a Constituição estabelece? A separação de poderes, um mecanismo de freios e contrapesos, e mais do que isso, a Constituição estabelece que, e isso é importante, atenção, que um ato administrativo, quer dizer, quem edita um decreto, não pode fraudar, esquecer e atentar ao princípio da impessoalidade. Os decretos são impessoais, não visam beneficiar pela pessoa ad persona, mas simplesmente se beneficiar a uma coletividade, a uma linha de orientação coletiva. Aí não tem indulgência, não tem clemência. O que tem é um favorecimento pessoal por um presidente da República que se desvia da sua finalidade, tem por objetivo claro, indiscutível, de atentar ao funcionamento do judiciário, e com isso o Bolsonaro comete crime de responsabilidade e fica sujeito a impeachment. Infelizmente, Gabriela, o que a gente assiste é que o Bolsonaro tem uma espécie, vou usar de um outro exemplo, uma linguagem jurídica do ex-ministro saudoso Nelson Gria, ele fala em soldado de reserva. O que a gente está vendo? É que o Bolsonaro, nesse contexto de decreto, ele tem um soldado de reserva que é o presidente da Câmara, que se chama Arthur Lira. Por que é um soldado de reserva?
porque o Arthur Lira também já se manifestou e já provocou o Supremo Tribunal, dizendo, com todo o equívoco, que a última palavra para a cassação é da Câmara, no caso de um deputado, ou do Senado, no caso de um senador. Aí o Arthur Lira faz o jogo bolsonarista de provocar o Supremo para que diga se a última palavra não é do parlamento. E a questão é muito simples. Se ele se desse ao trabalho de olhar a Constituição, ele veria duas coisas. Em primeiro lugar, a Câmara, no caso, pode, e aí está a sua atribuição, iniciar, e já foi iniciado, mas está na gaveta, dormindo na gaveta, o quê? Um processo administrativo por falta de decoro parlamentar. É a Câmara cuidando da sua imagem e exigindo o decoro dos seus representantes, que são representantes do povo também. O processo administrativo pela Câmara leva à cassação do mandato. Segundo ponto, isso é um outro instrumento para o parlamento, que é o impeachment. São esses dois instrumentos. Então, o que faz o Lira? Ele quer a última palavra que seja da Câmara e a última palavra da Justiça. O que ele também pretende e esconde sua real intenção. O que ele quer também é participar dessa agitação e, de alguma forma, de desmoralização do judiciário. Por quê? Vejam o mecanismo de freios e de contrapesos, o chamado check and balances, que nós copiamos dos Estados Unidos. O que faz a Câmara quando um dos seus integrantes, um dos seus deputados federais, é preso em flagrante? O que diz a Constituição? Que a Câmara aprecia a prisão em flagrante e pode conceder a liberdade. O que fez a Câmara no caso de Daniel Silveira, quando ele foi preso em flagrante? Confirmou a prisão. O que pode a Câmara fazer diante da Constituição? A Câmara poderia, e perdeu o prazo, precluiu, poderia determinar e informar ao Supremo o quê? A suspensão do processo criminal que corria com relação ao Daniel Silveira. Fez isso? Não fez, não pediu a suspensão. Esse processo tramitou. E quando se deu a perda do prazo, quer dizer, que não poder mais pedir a suspensão do processo, esse prazo vai até o julgamento. E o Supremo já julgou, quer dizer, não cabe mais à Câmara pedir a suspensão do processo. Então, repetindo, nós temos um Bolsonaro e temos o seu soldado de reserva, que é aquele que engaveta todos os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, que se chama Arthur Lira. Perfeito, doutor Walter Mairovich, muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente nessa emenda de feriado. Uma boa tarde, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, e lembrando, porque isso é muito importante, Bolsonaro atravessou a porta e está dentro da antessala da ditadura militar.